Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida grandemente nessa tarde abençoada de segunda-feira. Aqui às 5 da tarde, aí no Brasil, às 6 horas da tarde. Graças a Deus, mais um dia abençoado, onde nós começamos muito bem, graças a Deus, depois de um domingo abençoado, onde nós realmente fizemos aquela autoanálise, aquele culto muito abençoado, né, do que é ser realmente um cristão, né, que a gente ouve muito, né, Anderson? Aquela expressão no Brasil, né? Principalmente católico, é. Exatamente, às vezes a pessoa fala, Você é eu sou católico, mas não sou praticante, né? O que é, né, de verdade, um praticante, né? É aquele cara que só vai num culto, só sabe ir na missa e rezar o terço, ou nem isso, sabe, né? Olha lá o Pai Nosso, né? Quantos evangélicos que, infelizmente, quantos homens que nem o Pai Nosso sabe direito, que às vezes o filho está dando aula para ele, né? Isso é vergonhoso, né? Então, como nós recebemos ontem a palavra, e segunda-feira, como eu gosto de brincar, é o dia internacional de se começar as coisas, né? Porque tudo que a pessoa não quer fazer, ela faz, não, segunda-feira eu começo. Pois é, agora hoje é segunda-feira. Começamos na oração de Jabes, consagrando o nosso dia, nossa semana, né? Declarando as vitórias, tomando posse realmente das bênçãos, tomando posse de um ano glorioso, tomando posse das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Mas é claro, né? Deus não trabalha sozinho, então nós temos que fazer a nossa parte. Então, é com muito prazer que nós estamos aqui, na Hora dos Valentes, nessa uma hora, aqui pelo meu canal Murilo Rossafa, e também pela rádio Adore Mais FM 102.1 em São Paulo, e que você, se você está aqui já conosco, você mande aí para os seus amigos, para os seus familiares, aproveite aí esses 2-3 minutinhos aqui que nós estamos apresentando, e que você mande para mais pessoas, para que outros sejam abençoados, como você também tem sido abençoado. Na verdade, Anderson, boa tarde. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos. E falando do Pai Nosso, se você não sabe Pai Nosso, você não assiste meus cultos. Todo dia porque tá o pessoal lá, né? ainda brincou esses dias, né, que cada um tem um jeito de começar o culto, né? Não sei se você estava nessa hora lá na... Tava, né? Cada um tem a sua frase, né? Até a oração, né? A gente tem o pessoal falando lá, né, do jeito que o Murilo começa o culto, do jeito que eu começo, do jeito que o Fernando começa o culto, né? Os trejeitos, e assim, cada um tem um jeito de começar a sua oração, seu culto, seu ritual, né? Aquilo que a pessoa ela já está ali, né? Já faz tanto que aquilo, de certa forma, já está bem moldado dentro dela, né? E os meus cultos, desde o ano passado, quando a bispa estabeleceu a questão do Pai Nosso, né? Sempre a primeira oração é a do Pai Nosso. Que inclusive o Pai Nosso não tem 2 minutos de tempo. Né? Se você pegar lá em Marcos 6,9, Mateus 6,9 agora, Marcos 6,9, um dos dois agora me deu uma confusão. Tá lá uma oração pequenininha, é um pedacinho assim da Bíblia, né? Que, como a bispa ainda fala, né? O Pai Nosso, a gente pelo menos uma vez por mês tem que refletir, porque ela não é uma oração tão simples quanto é pequena, né? Porque ali se fala de todos os assuntos, começando falando de Pai Nosso, né? Não é o meu Pai apenas, é o Pai de todos, né? A Bíblia fala, né, que o sol nasce para todos, que a chuva molha todos, né? O calor atinge todos, o frio agora, você que está aí no Brasil, né, também atinge todos. Então já começa aí, eu não vou nem destrinchar, o nosso foco é outro hoje, mas é bem colocado pelo Murilo. Tem gente que não sabe sequer o Pai Nosso. E você pode até falar assim, eu não sei o evangélico. Não, o Pai Nosso evangélico para o católico são palavras que não muda nenhum resultado, né? Eles usam mais o vosso, perdoa as ofensas e não as dívidas, e não tem aquele final que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém, que no católico não tem isso, mas o Pai Nosso é o Pai Nosso. Então, realmente, se você tem filho, tem coisas
que até para que você o dia da manhã não fique mal, né, com o teu filho pegando uma referência, outra referência espiritual, tem coisas que é o mínimo, é assim, é o assoalho. É a base da base, né? Assim, aonde você pisa, pelo menos. O Pai Nosso, abre aí na referência que eu disse e já decora, isso aí é o mínimo, né? Às vezes você tem decorado aí a escalação do time tal, que a gente tá falando de 11 nomes de homens, hein? Que não é fácil guardar 11 nomes assim, né, na sequência tal, né? Não tem, eu lembro que antigamente, né, quando assistia coisa de futebol, tinha o Milton Neves. Lembra do Milton Neves? Enciclopédia, né? Ele fala... Ele é chato, mas que sabe, né? Sabe começar a falar. O foco dele, exatamente. Ele ficou especialista naquilo. Não, ele fala as escalações inteiras. Lembra? Manga não sei o que lá, Galvo, Mengal, Pelé não sei o que lá. Não, de tudo, ele não pode falar. Isso, tem gente que sabe a escalação do time inteiro. Aí talvez você vai falar assim, eu sei, nem coloca aqui, não se antecipa, porque eu vou falar, mas como é que você sabe a escalação do time de 1993 lá, que foi campeão de tudo? E não sabe o Pai Nosso. Então, nossos valores, a idade tem que alterar nossos valores. Isso é uma coisa que a gente fala aqui e faz parte do trabalho, lembrando que sábado agora, esse é o esquenta, porque sábado agora é o oficial, né? Sábado é os 300 valentes, esse aqui é a hora dos valentes. Sábado é o dia dos valentes agora, né? Que é os 300 valentes, 3 horas da tarde para o Brasil, aqui às 2, né? Então, você que é homem, uma coisa que você deve ter percebido, que ainda que a gente não fale diretamente, claramente, mas um homem, os valores dele com o tempo vai mudando. Ele vai deixando, né, o videogame, ele vai deixando aqueles animais de estimação, né? Ele vai deixando de ter super-heróis para ele se transformar no super-herói de alguém. Ele vai deixando, né? Tudo tem que ter essa migração. Onde você gasta teu dinheiro, quem você tem como ídolo, né? O que você costuma fazer com o tempo livre que você tem. Isso muda. E uma coisa que tem que fazer parte dessa migração de valores é Deus estar claramente, ocultamente, publicamente, né? Em primeiro lugar na vida de todo homem. Exatamente. É um estilo de vida, né? E eu quero dar o boa tarde aqui para os nossos amigos, né? Os nossos participantes aqui, né? A Thaisa sempre está aqui, né? Pastor Cauê, o pastor Marcelo, o grande James, a pastora Vitória com o seu nenezão, o Thiago lá da Espanha, o James, o Arthur, a minha Mariana... quem mais? A Liana, a Cristiane. Tem outra Mariana também. Que eu vi. Tem outra Mariana também, mas eu não vi. O Peterson. A Neves está aqui também? Tá lá em cima. Graças a Deus. Boa tarde a todos vocês, viu, pessoal? A Cleide, o Rodrigo. O Rodrigo aqui, o Domenicali. Graças a Deus. O Dúlio, o Rubenildo. Muito bom, pessoal. O Bispo Pedroso. Graças a Deus. E falando nisso, pessoal, esse entendimento realmente, né, das suas prioridades, né, algo muito importante que nós falamos no trabalho de ontem, né, que eu acredito que cada um precisa refletir com profundidade nisso, né, até um versículo que mexeu bastante comigo, eu quero trazer isso para os nossos amigos aqui, que é o de Isaías 58, versículo 8, olha só. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Olha só o que acontece quando a pessoa se alinha a Deus. Olha só. A sua retidão irá adiante de você. O que significa isso? Antes de você chegar, o seu nome chega antes. Não é gostoso, não é bacana quando você sabe de uma pessoa, você fala de uma pessoa, alguém até fala de você, né? Que bênção, né? Que com você falou, está falado, né? Você disse você prometeu, você vai cumprir. O seu filho, se você falar uma coisa, ele não precisa ter dúvida, vai acontecer. Ou seja, olha aqui, ó. A sua retidão irá diante de você. Antes de você chegar, ela chega antes. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Ou seja, você deixa um rastro de glória, um rastro de boas notícias, um rastro de credibilidade. Então, isso é uma vida alinhada.
Por que que nós vemos esse desalinhamento na nossa sociedade? A gente estava falando ontem isso, né? Que quando nós falamos, né? Porque essa geração está perdida, essa geração está problemática. Não, o problema dessa geração é da geração anterior. Até eu trouxe uma informação para o pessoal ontem, que uma vez eu ouvi uma informação mais ou menos assim, né? Que da rapidez, né, das informações, a rapidez como o mundo tem aumentado no volume de conhecimento e de informações. A nossa mente, o nosso cérebro não está preparado para esse volume de coisas, né? Que antigamente levava-se cerca de 25 anos para que o volume de informações, a produção de conhecimento dobrasse. Até pouco tempo atrás, uma criança de 7 anos já tinha acesso a mais conhecimento, a mais informações que o imperador, o César, né, o imperador romano, que era quem dominava o mundo naquela época. Até pouco tempo atrás, a quantidade de conhecimento dobrava a cada 3 meses, que já é algo grande, né? Atualmente, pessoal, até por conta da inteligência artificial, das redes sociais, o volume de informações, não é a qualidade das informações, mas o volume, a quantidade, ela dobra a cada 24 horas. Então você imagina uma pessoa que ela não está muito focada, ela não está muito focada em ser um homem de Deus de verdade, um cristão verdadeiro, mas ela está focada com as notícias, ela está olhando para pessoas, ela está olhando para problemas e ela está recebendo aquela carga infinita de informações e de estímulos e de redes sociais e de notícias, porque ela quer estar bem informada e ela só está ficando desequilibrada. Porque as pessoas hoje em dia estão fracassadas por isso, porque há um desequilíbrio total. Então, se você imaginar que de 25 anos para dobrar o conhecimento para 24 horas, cada 24 horas o volume de informações é algo que a gente não consegue conceber. Ela dobra. É algo assim que é para aniquilar realmente a mente das pessoas. Por quê? 24 horas. 24 horas. Dobra a informação. Exatamente. Por isso que eu estou falando que é surreal o negócio. Parece brincadeira, parece assim uma coisa sem sentido. Que tá errado, parece que está errado, mas se você imaginar o poder hoje das máquinas, dos equipamentos, da inteligência artificial, dos processos automatizados, ou seja, das pesquisas, tudo que é feito hoje na internet o tempo todo e o dia inteiro, você pode concordar aqui que não é tão impossível assim. Só o que os Estados Unidos produz, o que a China produz, por exemplo, né? O que esses países que estão buscando esse desenvolvimento tecnológico, produzir conhecimento, produzir a melhor inteligência artificial, é muita coisa. As pessoas buscando fazerem trabalhos, respostas, ou seja, ao volume de coisa que vai sendo exigido o dia inteiro e 24 horas. É muita coisa. Então a gente vê esse desalinhamento nas pessoas por causa disso. As pessoas estão sendo atacadas de todos os lados, que é o que o faraó fez com o povo de Deus. Né? Quando o Moisés começou a falar, a gente vai sair para adorar a Deus, o faraó falou, seus preguiçosos, vamos botar mais trabalho, vocês estão com muito tempo. E é o que a gente vive nos tempos de hoje. As pessoas não têm tempo para nada, têm que só correr para sobreviver e estão aí destruídas emocionalmente, os filhos soltos por aí, os homens fracos, as mulheres desequilibradas. Por quê? Porque tudo está desequilibrado. Eu recebi ontem um vídeo que mostrava um experimento dos anos 70, para você ter uma ideia. Olha só como é que é o negócio. Aquele cientista, ele fez um experimento para mostrar uma sociedade perfeita. Olha só que interessante. Chamava, se eu não me engano, o experimento 25, uma coisa assim. Quer dizer o quê? Que ele fez 25 vezes e o resultado foi o mesmo. Ele montou uma colônia de ratos com comida e conforto ilimitados. Não tinha falta de comida em tempo nenhum. Certeza que tinha açúcar. Eu não sei. Eu sei que tinha comida assim à vontade. Eles não precisavam buscar, né? Ninguém tinha problema ali.
Então se tornou uma sociedade, entre aspas, perfeita, uma sociedade confortável. Olha só. E durante esse tempo, não sei, acho que foram 2 anos. No começo, eles estavam lá, os ratinhos felizes, e procriavam, ia se multiplicando, e a fome, não tinha problema, até que chegou um pico. Até que aquela sociedade começou a declinar. Agora os ratos não estavam mais se acasalando, os ratos começaram a ficar acima do peso, os ratos começaram a criar. Olha só que coisa interessante. Começaram-se a criar o que eles chamavam de belos ratos. Olha que maluco. Belos ratos. Que eram ratos mais bonitos, ratos que tinham uma proporção física melhor do que dos anteriores. E eles não tinham interesse nas fêmeas. Alguma coisa parecida com os tempos de hoje? Aqueles caras lá que tem um shape, quer ficar bonitão, mas assim, ele quer para outro partido, né? Sim. Né? Aqui do lado tem bastante então, na academia. E olha só, e aí eles começaram a se tornar, inclusive começou a haver comportamentos homossexuais entre os ratos, as fêmeas estressadas, agressivas, elas começaram a não ter mais vontade de se acasalar com os machos, as fêmeas agressivas com os filhotinhos, os machos distraídos... Os machos estavam mais bonitos agora, hein? Então, e aí começou a ter a canibalização. Então, um começou a matar o outro, porque começou o senso da falta de propósito. Então não havia mais propósito, então era uma sociedade que não havia desafios, é uma sociedade dos ratos que não havia interesse em nada, ou seja, era tudo muito confortável. E aí eles foram achatando, eles foram se acomodando, e um começou a canibalizar o outro, matar o outro, começou a se tornar uma sociedade agressiva, ou estressada, onde o mais forte matava o mais fraco, até que sobrou um, obviamente, porque um foi matando os outros até que sobrou um. Aí esse cientista, ele fez isso mais 25 vezes, e todas as vezes o resultado foi o mesmo. Começava muito bem, começava uma sociedade confortável, depois começaram a haver o desinteresse, uma falta de propósito na vida, começou a haver estresse, as fêmeas começaram a ficar descontroladas, falta de interesse em ter filhotes, os machos sem interesse pelas fêmeas, e assim ela ia se destruindo. Muito parecido com o tempo que nós temos vivido. Homens fracos, mulheres desequilibradas, filhos largados por aí. Todo modus operandi que tem acontecido na nossa sociedade. Ele constatou nos anos 70 com uma sociedade de ratos. Uma sociedade que aparentemente era perfeita, que é o que a gente está vivendo. Nunca houve tanta tecnologia, nunca houve tanto conforto, nunca houve tanta comida, não é verdade? Tantos aplicativos, né, que você não precisa fazer nada, tudo chega até a sua casa, e aí começa a bater nada, e começa a bater aquela falta de senso de propósito, que é o que começou a acontecer. Aí começa a ter o desinteresse, a frustração, a agressividade, os descontroles, e aí a sociedade vai se destruindo, que é o tempo que a gente está vivendo. Então, isso é muito interessante. Nos anos 70, alguém já fez isso 25 vezes e constatou que nós estamos vivendo aqui nos anos 2000. Que coisa, hein? Só uma observação aqui, o Peterson fez um comentário. Se eu entendi o que ele quis dizer, ele colocou assim: todos os homens diferentes têm jeito, né? Escreveu bem correto, inclusive. O plural tem. Uma observação, fazendo um acréscimo: nós acreditamos que os homens têm hábitos diferentes, não que eles sejam diferentes, né? Porque uma coisa muito importante da gente observar aqui, eu sempre, quando eu falo, né, óbvio que eu já aprendi, eu já cometi esse erro de falar algumas coisas ao vivo em programa, até porque sempre eu fiz programa ao vivo, né? Então, às vezes, se é pego, na época tinha muita pergunta no programa lá, o dia que se chama hoje, eu e o Pedroso, e às vezes vinham aquelas perguntas que parece mesmo que era para ti
Derrubar. Era a pergunta, não era para você responder, era para te derrubar. Hoje eu não falaria, né? Mas assim, vou falar com as palavras corretas. Nós acreditamos, não sou eu, nós acreditamos que não tem homem diferente, tem homem com hábitos diferentes. E eu vou pegar toda a construção que o Murilo colocou, que não foi ele só narrou um vídeo de um experimento feito por um cientista que ele deve ter gastado ali muitos anos. Muitos anos. 2 anos. O primeiro foi 2. Então, aí vai repetindo, né? Porque, óbvio, ele não tem que terminar um começar outro. Ele começa, depois um pequeno tempo começa outro, né? Você vai falar, então demorou o quê? 50 anos? Não. Ele não demora 2 anos para começar outro. Ele vai começando em tempos diferentes. Isso. Né? Várias sociedades. Vai mudando, né? Só o recipiente. É isso. Se vocês prestarem atenção, esses ratos, vamos colocar, toda vez que fala rato, eles colocam o mamífero mais parecido, né, com comportamentos ali que dá para fazer num laboratório, manter ali em cativeiro. Isso é ciência, não sou eu que estou falando, que mais se assemelha, né, ao homem. Então veja você que os ratos não eram diferentes. Eles adquiriram comportamentos devido àquele recipiente em que eles estavam e que eles foram colocados, inseridos e mantidos diferentes. Eu publicamente não costumo usar, mas eu vou só falar o que eu vi, tá? Aí você tira as suas conclusões. Na minha época, eu entrei na escola em 1990 e saí da escola no ano 2000, né? Se fizer a conta, você vai falar assim, então você não terminou. Não terminei, tá certo. Mas foi exatamente isso. Eu entrei em 90, no pré na época, e saí no ano 2000. Na minha época, eu lembro que eu tive um na 3ª série, depois eu tive um na 5ª série e na 8ª série. Eu não estudei até o 3º colegial, fui até o meio do 2º. No colegial não tinha. Se tinha, estava bem escondido e enrustido, como se dizia na época. Mas 3 anos da minha classe, 3 anos de toda a minha escolaridade, em cada um desses 3 anos, 3ª, 5ª e 8ª, tinha um homossexual. Não é que ele falava, ele se assumia, ele dizia, não, mas era perceptível, dava para saber, né? Enfim, na minha série. 10 anos depois, quem estudou de 2000 a 2010 já tinha cerca de uns 5. Quem estudou de 2010 para 2020 já tinha mais de 10 em cada classe. Quem começou a estudar em 2015 já tem gente, a gente fala com adolescentes, que às vezes tem metade dos alunos, eu estou falando só dos homens, né, sem contar as meninas, metade é declarado que está ali, né, no meio termo ali, vamos dizer assim, nem uma coisa nem outra, as duas coisas, enfim. Você vai dizer assim, os homens, as mulheres, enfim, as pessoas estão diferentes? Não. É tudo que ele falou. Tudo que tem em torno vai moldando. Vai moldando o homem, né? É muito interessante o que você falou, que hoje a gente foi fazer um trabalho externo, né? E a gente estava fazendo uma coisa que não é natural para nós e estava ali, né? Eu e mais uma pessoa, a gente quase não aguentando, né, o que estava fazendo. E ainda eu brinquei, né? Na hora que apareceu uma pessoa ali, um outro brasileiro, que a gente estava num reduto. Na hora que apareceu outro brasileiro, eu falei assim para quem tava comigo, que era o Isaac, eu falei assim, nossa, Isaac, a gente tava precisando agora era de 2 braços desse daí, ó. Não, o cara fortão, aquele cara que você olha assim à distância, né? Aí o cara falou assim, não, por que tá precisando de ajuda? Eu falei, não, tranquilo, pode fazer seu trabalho aí que a gente faz o nosso, tal, né, tal. Aí eu entrei e falei assim, mas esse braço não é de trabalho, não. Falei assim, esse braço não é de trabalho, não. Falei, isso é braço de academia. Falei, isso não é braço. Falei, eu tenho certeza que isso não é braço de quem trabalha, é braço de academia. Ele pegou, levantou e falou assim, você tem razão. Não, que aqui a gente não trabalha pesado, né? Aqui tem tanta ferramenta, tem tanta coisa, você nem consegue, nem que você quiser, você consegue. Falei, que coisa, né? É o que você tá falando. Aqui hoje você vê essa pessoa
que ele tava falando aí, a hora que você tava falando, eu tava pensando nessa pessoa. Porque é a pessoa que tá toda... Sabe aquela pessoa assim que tem aquele formato de cone de sorvete, que tá todo, né? Você vê o cabelo é diferente. Tudo impecável. É tudo, né? Até tem já aqueles relaxamentos alisados, aquela coisa, e tatuagem assim, e vai falar, não tem nada contra o cara raspar a sobrancelha, fazer aquele monte de, eu não sei nem o nome daquilo, cabelo alisado e tal, e coisa, isso, aquela coisa toda, coisa e relaxamento, isso, é aquela coisa. Ou seja, o cara tá de um jeito, né? Na vaidade. Que é diferente. Aí você vê o cara cheio de músculo, você sabe que aquele músculo não foi do cara que saiu pra fazer as coisas, você, né? Ó, tô trabalhando, tô correndo atrás, porque ele mesmo falou hoje tudo tem uma ferramenta, tem um jeito, tem alguém que faz. Eu vi um vídeo de um cara que pegava cimento, pegou um cara, um rapaz normal, que era o da obra mesmo. O cara, um homem assim, normal, você vê que ele era magrinho assim, mas aquele bem denso, bem durinho, né? Não era volumoso. Ele pegou 4, porque não cabia no braço dele, 4 sacos de 60, né? 50. E chegou... 200 quilos. Então. E chegou, e tinha aqueles caras bombadão assim, violentos, assim, com as toras de braço daquele jeito, não conseguia pegar 2, chorando ali para pegar. Porque a fibra é outra, né? A resistência é trabalhada de uma forma diferente. Mas aí, né? Que tá. Aí você vai falar assim, ó, vamos ser profundos aqui. Eu não tô falando do cara, quem gosta de fazer academia, quem gosta de, né, academia, não, até tomar porque tem que se cuidar. A gente tá falando aqui pro cara perder o barrigão, é lógico, ter energia, né? Pra vida, né? Não, inclusive perca até pra com cuidar de ver os netos dele, tem Sim, que cuidar, não, né? Aqui, por exemplo, é um negócio assim que chama atenção. Aqui, eu não sei o que acontece aqui com as pessoas, que parece que uma quantidade considerável dos homens com mais de 60 anos, eles têm problema para andar. São aqui tudo não, eu tô falando, né? isso, parece que daqui para baixo tem algum problema. Acho muita gente aqui que você vê que a pessoa tem dificuldade para andar. Toda de as costas, a coluna, a bacia, errada, né? As pernas. Tem porque muito é verdade. aqui. Só pode ser alimentação, porque tudo tem ferramenta, né? Então, ninguém força as costas, porque tem a máquina que faz tudo. Exatamente. Eu não entendi ainda o que é, né? E nem todo mundo dirige assim, ficou tanto tempo sentado, eu não sei o que é ainda. A gente vai descobrir o porquê que é assim, mas é muita gente. Aqui chama atenção, você vai num posto, você não consegue contar 10 pessoas se não tiver 6 que entra com um problema para andar. Aqui, eu não sei o que acontece. E eu perguntei em outros estados quem viaja, falou que é assim também. Mas vamos voltar ao assunto que ele começou. O problema não é o cara ir na academia, ser vaidoso, alisar o cabelo, raspar a sobrancelha. Não tem nada a ver isso aí. Isso é estilo físico, estilo vaidade, não tem nenhum problema. A questão é, a gente se acomoda com algumas tecnologias e facilidades e acaba colocando outras no pacote. Se acaba se acostumando com tudo no celular e terceiriza a criação dos filhos para o celular também. Acaba acostumando o tempo que você fica na TV, você sabe o que vê, você sabe o que pode ver, você deixa teu filho na TV também mais tempo do que ele deve. Você acaba, por exemplo, uma coisa que é uma imagem. Eu agradeço a Deus pela vida da Bispa e pela vida da Iana na vida da Linda. Porque a Linda, ela cresceu vendo 2 figuras que ela tem femininas muito fortes na vida dela, né? Cozinhando. Ela viu essa imagem dessas mulheres tendo assim aquele capricho de fazer para a família, de parar a vida para cozinhar para a família, de cuidar da família dessa maneira, né? Que é uma coisa rara hoje, né? Hoje você tem moças de 20 anos que ela cozinha tanto quanto eu. Você perguntar quanto você cozinha, eu sei fazer 2 pratos, ovo mexido e bolo de fubá. Nada mais eu sei fazer. Não sei fazer um arroz, um feijão, tal, não aprendi. E foi alguma falha, muito provavelmente mais minha, porque meus irmãos sabem cozinhar. Eu não sei, né? Uma vida inteira alguém cozinhou para mim, né? Também muito tempo na igreja, interno, sempre alguém fazia, ajudava, enfim. Então, ela tá vendo isso, eu já comecei, filha, faz isso. Filha, aprende isso. Vai falar, mas por quê? A mulher tem que cozinhar? Não, ela tem que saber. Ela tem que saber. Ela não pode ser dependente totalmente, igual eu, por exemplo, para fazer uma comida. Ela não pode, por exemplo, não saber lavar a calcinha dela. Você vai, por exemplo, passar aí um final de semana, vai fazer uma prova, vai ficar ali numa casa de aluguel.
Você não sabe lavar uma calcinha, né? O homem, uma cueca, você não sabe tomar banho ali, tá ali esfregando, vai depender de alguém para fazer uma coisa dessa nesse nível íntimo. Você não sabe limpar uma casa. E quantos homens que quebra a lâmpada, quebra, o cara não sabe comprar uma lâmpada, ele não sabe tirar aquele globo, não, são apertar os dois lados. Os dois lados, é o que a gente tá falando aqui, né? Cada um tem o seu papel, um tem que dar o suporte pro outro. Né? Realmente, esse negócio aí, o cara queima a lâmpada, ele tem que chamar o handyman, né? O marido de aluguel lá no Brasil. E a mulher, não, tem que chamar a diarista, tem que chamar alguma coisa no aplicativo, tem que, não sei, não. A gente precisa também ter essa iniciativa, porque realmente é o que mostra essa experiência, a falta de propósito na vida das pessoas. A gente vê essas pessoas aí, aquele povo largado, aquele povo feio, aquele povo, né, encurvado, molenga. Por quê? Porque foi se abandonando, vai acostumando com o aplicativo, vai se acostumando com o iFood, vai se acostumando com a... O iFood é tudo ruim, não faz né? nada. A comida é fast food. A entrega... você paga por ela para não sair de casa, é ou não é? Vem embalagens que vão falar tudo para o ambiente, mas e para o teu organismo? Porque aquilo lá tá, querendo ou não, aquele calor, aquele vapor, tá misturando papel, papelão, tudo, tá indo lá. Você não tem aquele prazer, óbvio, não tô falando que você não pode proibir, não, mas a gente tá falando que uma coisa leva a outra, ó, lembra do que ele falou da experiência? Tudo foi criado um universo para aqueles ratos, tornando a vida deles mais confortável. E o desconforto, quando a gente pega os maiores negócios que existem hoje, eles começaram porque alguém precisava de desafio. Estava faltando alguma coisa, alguém teve que se desafiar, criar uma coisa, fazer algo, sair de um lugar e ir para o outro. A migração. O mundo, a história da humanidade é feita de migração. As pessoas saindo, as pessoas sendo apertadas, oprimidas, mudando de um lugar para outro. Quantos lugares só se desenvolveram quando um povo com uma ideia saiu daquele lugar e foi para outro e trouxe coisa nova, né? E mudou aquela realidade. Primeiro que pressiona quem está lá, é ou não é? Chega gente nova, começa a fazer, crescer, outro e se desperta. Opa, tem alguém aqui pegando meu lugar, eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou crescer. Ó, daqui a pouco vai casar com a minha filha, com o meu filho, eu preciso estar atento, eu vou ver, deixa eu colocar, emplacar a minha cultura. Por isso que tem gente hoje que foi absorvida. Tem crente hoje que você vê que a família daquela pessoa não tem nada de crente, é o que ele falou no comecinho do programa. Tem gente que se você falar assim que a pessoa é evangélica, um fala assim pro outro. Aonde? Ele é evangélico? Aonde? Nossa, mas nunca imaginei que fulano era evangélico. Ele fala assim, os filhos são assim, na casa dele tem isso. Daí vem a expressão que se tornou comum, pelo menos no Brasil é comum. Muito comum. Eu sou tal coisa não praticante, quer dizer, eu aceitei o título, talvez herdei do pai, da mãe, eu vou uma vez, eu vou no Natal, eu vou no início do propósito, eu vou na virada do ano, tem muito disso na igreja. Tem, né, aquelas pessoas que passam o dia 31 de dezembro, dia 1º, na virada, a vigília da virada. Eu sou evangélico, eu comecei o ano. Legal, começou, mas e o restante do ano? Cadê as primícias do Senhor? A primícia do ano deu? E a primícia do mês, na ceia? E a primícia de cada semana? E a primícia, né? E a primícia do teu tempo, do teu dinheiro? E os dízimos para manter a casa do Senhor, né? E aquele primeiro bom dia que você dá, que é para Deus, o Espírito Santo. Aí é onde os homens, principalmente, eles têm aberto mão do que é deles, do lugar deles. Porque, não é fácil isso. Não, deixa eu acordar e ver o que postaram no Instagram, para eu não ficar por fora. A hora que eu chegar no trabalho, os amigos vão estar comentando, né? Que exploda-se o Instagram, o grupo do WhatsApp. A gente tem que ver que tem coisa mais importante. Eu falava isso hoje de manhã, né? A cada tema da minha vida eu tiro algumas coisas para focar mais em outras. E às vezes você via uma notícia aqui, via outra ali, via uma coisa aqui, via uma outra ali, eu parei. Quando você tira algumas coisas, você abre um espaço na tua cabeça para outras. Automaticamente, claro. Eu abri espaço para aquilo que eu mais faço, que é ouvir a palavra. É o que eu falei, eu estou numa sensibilidade que às vezes tem frase que o pregador, tem coisa que ontem ele ia falar, eu falava assim, vai ser tal coisa. E é isso aqui que ele está falando, já quer dizer isso aqui, ó. Eu já entendi antes dele terminar a frase. Por quê?
porque eu tava com a cabeça naquilo. Porque eu não tava com a minha cabeça na piadinha, no videozinho, sabe, no negócio lá da série. Óbvio que eu vejo de vez em quando um filme, você assiste alguma coisa, mas não é aquela coisa que todo dia, toda hora que eu tenho tempo, não. Eu tô ali, então tem coisa, eu quero dizer, tem coisa que você ia falar, era possível já linkar onde aquilo ia chegar. Opa, já sei que é isso aí, tal. Tem aquelas palavras que vêm, parece que a tua mente tá com os espaços vazios, que aquilo lá entra e gruda, impregna. Por que tem gente que não consegue isso? Por que tem gente que termina um culto e não lembra do que foi pregado há minutos atrás? Porque a cabeça já está cheia de outras coisas. É exatamente isso, pessoal. Por isso que é muito importante a gente ter esse senso de propósito. Porque sabe uma coisa que diz bastante do nível de foco que a pessoa tem naquele momento, né? Que ela está lá no culto, para ela entender, ó, eu não sou um cristão praticante ou não. Não existe isso. Ou você não é. Não existe o meio termo, né? Tanto que é muito sério isso. Como é que você é visto? Primeiro, como diz na palavra, aos da família da fé, né? Aos da sua casa. Como é que você é visto? Você é visto como um homem de Deus realmente? Você é visto como um sacerdote? Porque se nem você sabe o Pai Nosso, que é assim, a base do assoalho mesmo, quando você passa o cimento, lá passa a massa para assentar o piso, se você não sabe, o que você espera que o seu filho faça, né? Em nome de Jesus, vamos despertar para isso. Então, um sinal muito importante é quando o pregador tá lendo um versículo e ele pede para a pessoa terminar. E a pessoa não fala. Por quê? Porque ela não estava acompanhando a leitura junto com o pregador. Então, essas situações, a gente tem que despertar para isso. É como o Anderson está falando, ó, eu estou numa sensibilidade atento a isso. Por quê? Porque um monte de gente, infelizmente, vai, mas não faz, sabe? Ela participa de alguma coisa, mas ela não vive aquela coisa, ela não vive aquele momento. Você quer ver uma outra coisa importante? Ela tá fazendo uma leitura, por exemplo, de uma passagem, e quando o pregador fala assim, olha, foca nessa parte, ó, o que aconteceu aqui depois, aí fica perdido, aí fica procurando lá. Por quê? Porque não estava acompanhando, não estava trazendo para a vida dela agora esse momento. Não, esse é o momento que eu tô aqui, ó. Eu tô olhando para aquilo, eu tô aprendendo com aquilo, eu tô pensando no que aquilo cabe para minha vida. Então, esse entendimento é fundamental. Do que eu tenho qual é o rastro que eu tenho deixado? Eu acabei de ler aqui para você no comecinho, ó, o Senhor estará a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Tem gente que deixa um rastro de destruição, de briga, de coisa mal resolvida, de indisciplina, mas o Senhor nos chamou para deixar uma retaguarda de glória, de saudade, de excelência. Nossa, aquela pessoa espetacular, nossa, que saudade daquela pessoa, nossa, como é bom estar com aquela pessoa. E isso você vai construindo todos os dias, que é o que nós temos falado muito. Você tem as suas metas, você sabe onde você quer chegar. A bispa falou naquela passagem tão impactante de Maria, falando da Isabel, ó, a sua parenta Isabel já está no 6º mês. Ou seja, quanta coisa já estava acontecendo até que chegou em Maria. Senhor, o que eu vou fazer? Como que isso vai acontecer? Ó, o Senhor já estava trabalhando há 6 meses, a gente está no mês 7. Às vezes, quantas palavras que nós já falamos, você já ouviu, e às vezes está achando, nossa, Senhor, eu estou até fazendo a minha parte, eu estou buscando, mas eu não estou vendo nada. Fique em paz. O Senhor já começou a trabalhar, ó, o ano do vinho, do melhor vinho. O Senhor deixou o melhor para o final, mas esse final só vai acontecer como? Faça tudo o que Ele mandar. Obedeça a palavra. Siga os direcionamentos. Ah, Senhor, mas não está entendendo. Eu estou precisando de vinho, não de água. Pega a água. Ele está falando para pegar água. Ou seja, são as ordens simples. Está falando para você orar, para você ler a palavra, para você sair do excesso de rede social, para você orar com a sua família, para você colocar o valor nos seus filhos, para você se unir com a sua esposa, né? Você ser o melhor, ter excelência no seu trabalho. Qual é a dificuldade disso, pessoal? É o que a gente ouviu aqui, ó, acho que o Peterson falando aqui, assim, então quer dizer que é o meio? Não, são as influências
Porque você, se você se tudo, deixar, né? você vai deixando a influência de pegar, mas você é influenciado pelo quê? É pela palavra? É pela verdade? São por pessoas mais espirituais que você? Até obrigado pela mensagem que da Gabi, que mandou aqui, o Emerson também, falou, agradeceu pelo programa. Exatamente. Se você pegar os programas que o Ministério produz, os da Bispo, os cultos, que os pastores, os bispos, os cultos que são realizados e postados no nosso canal, você não vai ter tempo para pensar em bobagem, você não vai ter tempo para pensar em coisa pesada, coisa pessimista, em más notícias, em se encher de lixo. Você vai se envolver com aquilo que vai te fazer dar saltos na sua vida. Mas isso é o seu interesse. É você se levantar e pegar essa oportunidade. Não se acomodar, como a gente falou da experiência, que é uma realidade hoje. Pessoas fracas, pessoas acomodadas, pessoas passivas, porque se deixaram que o meio as conduzisse, o meio, as notícias, as redes sociais. A gente falou ontem, né, Anderson? As pessoas, por causa de um like, por causa de uma mensagem, de um seguidor no Instagram, isso é bom, as pessoas, elas se colocam em perigo. Que você falou que tem hoje. Eu vi um vídeo olha, presta atenção nisso. Olha bem, porque às vezes você não parou, eu estava ouvindo isso aí, até eu ia fazer essa observação agora. Você quer ver uma coisa que acontece muito com o homem? Ontem, por exemplo, como de domingo, talvez você não está ouvindo aqui, mas tem uma obra. Tem os mexicanos aqui, eles gostam de trabalhar das 4 para frente, né? Das 4 da tarde. Agora estão serrando aí com a politriz. E devido à reforma, domingo, para a gente não perder uma alma, até um horário eu fico lá fora. O Jonatas, desde a semana passada, falou, ó, dá para ver o culto aí, já dá para ouvir o culto. Põe um fone e você vai ouvindo o culto. O culto começa, eu ouço louvor. Isso desde quando eu sou membro eu vejo. Tem homem que ele dá um jeito de sair da igreja para ele não ouvir a palavra. Ele busca estacionamento, ele busca dar uma volta, ver. É incrível, ele vai né? ver os pneus dos carros, está todos cheios, ele sai andando, né? É incrível. Aí você vê como é que você tá. Aí como é que é a vida da pessoa, né? Não, mas tem, vamos falar. É. Taquari, tem um grupo lá que é assim, ó. Se você falar, vai ter churrasco. Opa! Ó, os caras sabem até a cor que a carne tem que ter. Até a cor, eu não sei, né? Mas palavra, tem um grupo ali que se você perguntar, depois o Senhor é o teu pastor e nada me faltará. Qual vem depois do versículo? Você está falando já de tá na rua. O versículo. Ó, se depender de ganhar um prêmio, não consegue ganhar, porque não completa o versículo. Por quê? Porque a pessoa não tem interesse na palavra. Isso é uma coisa típica de muitos homens. O cara, sabe, ele fala, não tem paciência com isso. Que paciência? Porque a palavra... Não é que ele não tem paciência, ele não tem interesse. O cara gasta 2 horas no programa de esporte, ele tem paciência. Para ouvir resenha. Para ficar lá ouvindo o palavrão do craque Neto. Não sei nem se ele está ainda no programa, né? Mas... Deve estar, porque esse tipo de coisa... Não sai, né? Esse tipo de coisa dura, perpetua, né? O cara que é inteligente, tiram ele rapidinho. Então, aí escuta aqui isso aqui, ó, porque talvez você não percebeu que somando aqueles minutinhos aqui e ali, ó, o tipo de vídeo que viraliza, que mais hoje, o tipo de vídeo que os influenciadores que, ó, o cara depende desse dinheiro para viver, olha o tipo de vídeo que tem. Gente, o povo se coloca em situações perigosas, né? Esses dias eu vi, nesse final de semana, apareceu para mim um vídeo de um cara que queria fazer assim um vídeo espetacular, pulando de um balão, mas não do balão do cesto do balão, do topo do balão. Realmente ia ficar espetacular a cena. Só que aí ele foi pular, sabe quando você tá naquela fofinho, assim, você vai pulando, aí rasgou. Ele não deslizou para fora do balão, ele deslizou para dentro do balão. Você sabe que dentro do balão tem aquele fogo, tem aquelas cordas, tem aquele monte de situação ali. Então ele entrou, rasgou ali o balão e entrou lá em Boituva isso. E machucou, mas não morreu, né? Mas ele queria o vídeo perfeito. Quantas pessoas, eu já vi a pessoa soltando a pessoa de um balão, realmente, para mostrar aquela queda assim assustadora. Quantos vídeos que você já deve ter visto, aqueles saltos mortais do penhasco, aquelas pessoas que estão no alto de arranha-céus,
sem equipamento de corda, de proteção, porque é proibido, não se faz isso, mas ele dá um jeito de entrar lá na saída de emergência, ele vai lá no terraço, sobe lá na antena do prédio e tira a foto perfeita, o 360 graus lá. Quantas coisas que as pessoas se colocam em problemas, em perigos, quantos vídeos que você já deve ter visto da pessoa deixar a casa uma anarquia, sujar tudo, suja a casa só para ver limpar. Esses dias eu vi um que o cara filmou a limpeza dele do banheiro químico. Nossa. Ou seja, não tem limite. E as pessoas estão vivendo, até passar mal, né? comendo até explodir. Fiquei sabendo que teve gente aquela que coisa asquerosa. Tem aqueles vídeos na China, lá na Coreia, que eles ficam vendo que as menininhas magrinhas, assim, branquinhas e tal, comendo, mas daquele jeito asqueroso, aquele jeito nojento e tal. E aquilo lá fica horas, a pessoa comendo e tal. Sabe, é uma falta de senso de propósito que muitas vezes, talvez você está alimentando, você dá um like, você gosta daquilo lá, você fortalece o padrão daquele cara, que muitas vezes está se colocando em perigo por causa de um like. Está acabando com a vida dele, podendo ficar numa cadeira, porque se morrer ainda, né, tem a chance de ir para o céu ou não, não sei, mas e se o cara ficar lá vegetando? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Você vai pular do pináculo do templo e vai falar, não, os anjos vão me segurar. Não, se você foi lá, você colocou naquela situação por causa de um like, por causa de uma curtidinha, por causa de um seguidor. Então, famoso. Esse é a falta de propósito de muitas pessoas, e às vezes você tá alimentando isso, em vez de se alimentar da palavra, ser o melhor no seu trabalho, botar, porque olha só, as influências das crianças de hoje em dia. Você não vê as crianças falando de Jesus, você não vê falando do Pai Nosso, mas você ouve falar da bailarina Cappuccino, você ouve falar de palavrão, você ouve falar de jogos que, assim, a gente não conhece, de personagens, de youtubers que a gente não conhece, adulto, de quase 40 anos, a gente não sabe quem são, mas estão influenciando os filhos daí das pessoas, e não, ele tá só ali no tablet, ele tá ali quietinho, ele tá ali você tá deixando ele se destruir, porque daqui a pouco a gente tem notícia, a Maria tem 9 anos, na escola dela tem criança já com 8, 9 anos que já vê pornografia. Outro tá lá assistindo vídeo de massagem. Que isso vai? Para onde isso vai? Ou seja, com 15 anos o cérebro tá derretido já. Que cara, ele não vai ter cabeça para ler um livro, ele não vai ter cabeça para fazer uma conta de matemática, ele não vai produzir nada, ele já está condenado. Porque a pornografia se torna um vício. Um vício, um dos mais violentos que tem, porque aquelas imagens não saem da cabeça, aquela ansiedade por novos estímulos, porque o ser humano hoje em dia é movido a esses estímulos, por isso que eles estão medicados e extremamente buscando de uma forma exagerada prazer, porque esses estímulos se tornam um prazer da pessoa, você treina o seu cérebro a ter muito prazer, aí você está se acabando, porque aí você quer mais prazer, Por que uma pessoa que se envolve em pornografia, por estranho, né, parece contraditório, mas não é, ela deixa de querer fazer sexo com a própria esposa? Porque aquilo lá não vai alcançar, a mulher não vai fazer aquilo lá. Né? Não tem, nem o cara muitas vezes nem se cuida, né? Não tem capacidade para chegar num nível de performance daquele. E assim, vamos colocar aqui, ele está acabando com a vida dele, com o casamento dele e abrindo porta para os filhos dele. Sim, a gente aqui é pastor, né? Pastor, eu falo, a gente atende pessoas sigilosamente, né? Aqui é o confessionário, onde muita gente fala o que está acontecendo, expõe, pede ajuda dos problemas. O nível hoje, eu lembro quando teve os trabalhos, o ano passado, a gente teve nos 52 dias um período, aquelas primeiras 3 semanas, foi um período de fechar portas de situações que estavam abertas na vida de muita gente. Eu sempre falo que eu tenho as minhas estatísticas, né? O tempo que eu já estou ministrando e atendendo, me proporciona estatísticas do que eu vivi e acompanhei pessoalmente. O ano passado e o ano antes do retrasado, que eu não sei o nome que dá, antepassado, qual que é? O ano antes do retrasado. O ano passado, o ano retrasado e o ano anterior ao retrasado, a gente não sabe o nome, né? Será que seria antetrasado?
Não sei. Se algum calibrado no vernáculo aí tiver essa palavra, coloca pra gente aí que a gente vai aprender também ou relembrar. Eu não lembro dessa palavra. Mas o que acontece? Foi naquele ano que teve o trabalho da Catarse. Eu ouvi mais de mulheres que estavam na pornografia do que homens. É que o homem parece que ele já tem a pecha de já... Ele fala mais rápido porque parece que não é tão ruim. Não é tão feio, né? É feio de qualquer jeito. Mas não é tão feio. A mulher, às vezes, ela segura. E é ainda pior, viu? Porque é o que você falou. A mulher... Eu não vou nem entrar aqui nos detalhes, né? O que vai acontecendo com a mulher, mas... Eu digo para você, mulher que está ouvindo, que talvez você até tenha de suas desculpas para ter ido para essa linha, para essa área... Nunca é só uma coisa que está acontecendo. Nunca a pornografia na vida de uma mulher, como na vida de um homem também, tá sozinho. Mas o que eu digo para você, primeiro procura uma mulher, procura uma pastora, uma presbítera, uma obreira, né, casada, procura uma mulher casada, uma obreira que você tá vendo todo dia lá na igreja, ouvindo, falando, pregando, intercedendo. Vai numa casa firme, vai de manhã na igreja, e pega uma obreira, uma pastora, uma mulher de Deus, vai confessar para ela, pedir ajuda para ela, vai fazer uma campanha de oração, de libertação, né? Vai se consagrar a Deus, porque ele está falando isso aí, eu fico pensando num menino de 9 anos, vamos colocar que ele tenha 9, que ele já está assistindo pornografia, pensa bem, realmente derrete o cérebro. A gente, se visse uma imagem dessa, demoraria. Nossa. A gente, qualquer coisa que a gente fosse fazer depois disso, a gente ia ficar assim, bem lesado mentalmente. E a gente ia ficar lesado hoje. E olha que a gente tem capacidade, já lidou com o mundo espiritual, atende. Mas se qualquer um de nós aqui tivesse contato, acesso, visão, a gente ia ficar lesado por um tempo até conseguir se libertar. Imagina um menino que está acostumado com isso. Trirrespassado. Essa é boa, hein? Obrigado, Rodrigo. O ano passado, retrasado, e o anterior é o trirrespassado. Ó. Vou treinar depois para dizer, eu não vou nem ler alto agora. Esse é Rui Barbosa, para lembrar. Volta no raciocínio. Aurélio Buarque de Ulambra. Então, a pornografia, que é um assunto recorrente hoje, né? É o assunto da época, o que era antes, né? O que tinha antigamente de coxo, aleijado e cego é o que tem de pornógrafo hoje, né? A pessoa que é viciada. E ó onde que a gente cai de volta? No conforto que é proporcionado. Porque facilidade a pessoa hoje, demais. Com qualquer um com celular e internet na mão... O que segura uma pessoa? É só o temor. Nada segura uma pessoa. O temor. É o temor. Se você não tiver temor, isso daí que está na sua mão é a porta pro inferno já. Acabou. Se não for o temor, você não tem limite. A única coisa que bota freio na gente é temor. Temor. Você não segura a sua esposa, você não segura o seu marido de trair, você não impede o seu filho de fazer nada. Se não for o temor que foi colocado no coração daquele filho, o temor que aquele homem tem, o temor que essa esposa tem. Não tem outro jeito. Tanto você pode não trair com uma mulher, você pode trair no celular. Mas trai também. Não trair. Né? E trai, viu? Trai. Não pensa que é menos, não. Não, mas para minha mulher não vai ser a mesma coisa se eu tiver com outra. Realmente, é um impacto, é uma coisa, contato físico. Mas na mente, tem gente que não consegue, inclusive, se libertar de coisas. Tudo é na mente. Tudo começa na mente. Que tá na mente, tá ali. É uma vida dúbia, né? Uma vida dupla. Isso não é vida, isso é indigno. Isso é indigno com você. Você está pecando contra Deus, contra o seu corpo. E dependendo se você é casado, você está pecando triplamente contra Deus, contra o seu corpo, contra o seu próximo, que é o seu marido, a sua esposa. E a troco do quê? A troco do que o Murilo falou, que é o vício de hoje, é o prazer imediato. Eu preciso de mais um prazer. Estou numa campanha, até gravei um vídeo com o Jonatas, depois vamos ver se eu posto em algum lugar alguma coisa para ver se ajuda. Aqui a gente eu uso o Facebook aqui, né? Porque aqui você tem, o Facebook é uma ferramenta muito boa de classificado,
compra e venda de coisas. Então, algumas coisas que a gente está procurando usado, né? Tem desde coisa pequena até coisa cara. Aqui tem um tal do Marketplace, que é o primeiro, é a OLX do Brasil, o Marketplace. Eu estava mostrando para ele, né? Se você pegar, deve ter uma maneira de ver isso. Se você pegar o meu Facebook, eu tô com ele desde fevereiro aqui, tá lá, né? 2025, fevereiro. Se você pegar o meu Facebook e for no registro dele, no histórico dele, você não vai ver no meu Facebook uma só pesquisa de nome de pessoa. Nenhuma, eu nunca pesquisei o nome de uma pessoa. Eu não tenho nenhum amigo, nem a Iana é meu amigo no Facebook, entendeu? Meus amigos do Facebook. Eu não tenho nenhum amigo, porque eu já criei pra ninguém, tá lá no Facebook, vai falar. Não, eu só criei pra comprar o que for aqui necessário, tal, você tem acesso, porque eu não conseguia fazer sem estar logado. Isso, quando você viu o anúncio, né? E você ia mandar a pergunta, que o telefone tá lá, escondido, hiding e tal, aquela coisa. Então eu entrei para isso, tal, porque eu não quero a rede social, né? E tá lá, tal, e aí eu peguei, troquei de celular, tem coisa que você não desativa a notificação, eu esqueci de desativar a notificação, né? Porque eu lembro que o outro eu já nem tinha mais isso, não tinha nada, tal. E aí eu peguei, né, da sexta pro sábado, chegou sábado de manhã, tinha umas notificações do Facebook para mim. Do marketing. Eu até achei que era respostas de perguntas que eu tinha feito para vendedores de coisas que eu tava atrás, que até sabe o que é, o que eu tô atrás ali, resolvendo algumas coisas. Aí eu pego e me vem lá, olha bem, ó. A Meta, que é a empresa que controla, ó, Facebook. Pouca coisa. Vamos lá, você deve saber, mas não custa repetir, ó. A Meta controla o Facebook total, Instagram total, WhatsApp total. Se tiver mais alguma empresa, é pequena, mas só esses três aqui, a gente tá falando metade da humanidade. Nossa. Eles têm acesso. Então, no mínimo, metade da humanidade tem alguma coisa com eles ali, ó. Quer dizer, esses caras sabem fazer o algoritmo de rede social como ninguém sabe. O Google não sabe. A inteligência artificial aprende com eles sobre rede social, porque deu certo. Olha bem isso aqui, ó. Eu tava mostrando. Jonatas tem Facebook. Depois disso, até fui pesquisar o pessoal daqui. A Iana, minha mulher, tem Facebook. Você tem Facebook. Você tem Instagram, porque tá ali linkado. E depois disso eu fui saber, agora eu quero saber só para mostrar como que o negócio é do cão. É do cão. Peguei, ó, tá lá. Então, o Jonatas tem Facebook, aí vi aqui, eu não vou falar o nome do pessoal que é mais próximo aqui, para não ficar depois aquele negócio de panelinha. Mas tem aqueles que estão todo dia na igreja. O que eu quero dizer com isso? Todo dia. Ó, o WhatsApp meu, que é a mesma empresa, tá? Ó, tem mensagem de tem mensagem com tem mensagem com tem mensagem com a minha mulher, tem mensagem com um parente, tem mensagem com outro daqui, outro daqui. Pessoal que eu negociei, fiz pergunta, fiz compra, você faz troca tal, ó. Eu busquei no histórico. Tá lá no sábado, chegou a notificação, mostrei porque eu gravei o vídeo, inclusive, para provar. As notificações do Facebook. Anderson, tá lá, ninguém vai ver, não vai saber quem é mesmo, né? Tá lá assim, ó. Fernanda não sei o que lá quer ser sua amiga. Se você ver a foto da tal da Fernanda, o sangue de Jesus tem poder. Sabe aquelas coisas, se a tua mulher estiver do lado, você abrir a notificação, te peguei. Já dá briga, já. Homem de Deus. Não, mas ó, eu nunca pesquisei um nome no Facebook. Ele podia ter falado assim, ó, Anderson, o Murilo também está no Facebook, né? Ó, Anderson, eu falei na hora, o Jonatas está no Facebook. Anderson, o fulano que tá aqui da igreja, sabe, tá no Facebook. Ele não manda essa amizade para mim. Não, essa daí não é. Mas ele olhou meu perfil de pessoa, um homem mais de 40, né? Sabe-se lá como é que tá a vida sentimental desse cara. Ó, deixa eu oferecer uma mulher. A mulher tava assim. A mulher tava usando uma... Nossa, eu ouvi um barulho aqui. A mulher tava usando uma meia roupa, sabe, assim, uma tanga ali na foto dela do Facebook. Mas quer ser sua amiga. Isso, não, mas óbvio, o Facebook tá te instigando ali. Vai saber o que a pessoa faz da vida pra estar com uma roupa daquela ali, ó. Nossa, caiu. Aí depois veio mais 3 notificações depois desse vídeo que eu gravei. Tudo nessa linha.
Quer dizer, ele não tá realmente ligando gente que já é amigo. Não. Ele não tá ligando gente que tem contato um com o outro. Ele não tá pra ter a destruição. Ele não tá cadeia, vendo né? meus interesses. Ele tá tentando manipular os meus interesses. Exatamente. Se eu sou um fraco, como tem muito homem, o cara, o Facebook aqui que me indicou, nem sei como é que apareceu isso aqui. Nem sabia, é verdade. E isso é muito comum, porque exatamente isso, você acha, eu acho que você não, porque você é uma pessoa esclarecida, inteligente, mas boa sábia. parte das pessoas acha que ela tem o controle do que ela está fazendo. Não, é exatamente isso, o algoritmo manipula as pessoas. Uma frase que você falar, uma coisa assim, ele começa a te mandar uma ideia, ele vai te cercando. Manda uns dias daquilo, você segurou mais alguns 3 a 5 segundos numa foto, ele já viu, opa, ele parou para olhar isso daqui, porque tem coisa que você passa reto, o algoritmo entendeu, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele entendeu, não, aquilo lá não é do interesse dele, mas você parou 3, 5 segundos naquilo lá, você ficou 10 segundos, você entrou no link, você olhou aquele produto, aquele negócio, aquela pessoa, aquele tipo de gente que você está acompanhando, né? Ele começa a te atacar daqueles lados. Ah, nossa, olha que coincidência, não tem coincidência nenhuma, ele está te cercando de todos os lados para que você realmente caia nessa situação. E olha só, que uma das nossas amigas aqui mandou uma mensagem sobre alguém que não é marido, é noivo ainda, viu? Se tá com essa questão de pornografia, se ele não sair disso, se ele não sair desses grupos, se ele não tomar as decisões dele, já fica atenta aí, porque isso só vai piorar. Tá bom? Então, é algo que a gente sempre fala. Depois que você diz o sim ali diante das testemunhas, diante de Deus, aí você está numa situação complexa. Até esse momento, até esse sim, você tá livre diante de Deus, inclusive. Entendeu? Então, assim, não aceita isso. Mas se isso perpetuar, pelo seu bem, viu? Já bota um fim nisso daí, porque isso daí não tende a melhorar. Se não partir da pessoa, você pode brigar, você pode vigiar, você pode ficar em cima, não vai funcionar. Isso é uma decisão da pessoa tomar uma atitude e se limpar, porque isso daí é um problema sério. Você já está dentro, né? Você já está vendo a situação que se você não entrou ainda, não tem por que entrar. Uma vez a pessoa perguntou isso depois pra gente e tal. Ah, mas tal não você sempre tem. Agora, alguns não, você só tem antes de dizer o sim. Depois que você disse um sim, dependendo da situação, você não tem mais alguns nãos na vida. Aí não tem. Então, é melhor viver sozinho, livre, do que mal acompanhado, debaixo de um jugo que você escolheu, que Deus te mostrou antes. É doloroso, é doído, mas é melhor dizer não. E aí outra coisa, não cabe. A gente falou o programa inteiro sobre isso. Não cabe na vida de um homem de Deus qualquer... É o risco. Não. É o rastro. É o fugir da aparência do mal, senão você cai. É o que ele falou, Apareceu o pedido ali, eu já a aparência do mal, não quero nem saber disso aqui, não bloqueia, não vai para longe de mim, Satanás. Exatamente. Né? Não, eu tô interessado em coisas, eu não tô interessado em pessoas ali. Pessoas eu quero aqui, eu quero gente aqui isso daí viva, sempre começa, pessoalmente, né, isso daí começa igual a serpente. Vem com um papinho aqui, outro ali, é desse jeitinho. Vem aquele o vídeo da moça fazendo agachamento, aí aparece a outra moça de biquíni, aí isso daí vai assim, começa sutil, igual a serpente. Certamente não morrerá, certamente você tem controle, certamente é só uma foto, certamente você não está fazendo nada de errado. E aí daqui a pouco você já está embrenhado lá nas mentiras do diabo. Então, fuja da aparência do mal. Como disse Paulo, tudo é permitido, mas analisa, isso convém para a sua vida? Olha a porta que você está abrindo, olha a influência, olha a porta que você pode abrir. Você gostaria que o seu filho vivesse isso que você tá fazendo a mãe dele passar, ou a sua filha, o marido dela fazendo ela passar? Então se coloca, tem empatia. Saiba que tudo são portas. Válido, isso daí você pode mudar o seu destino. De vida, quando você para de olhar para você, para o seu egoísmo, e fala assim, puxa vida, se minha filha tivesse esse problema aqui, eu ia querer quebrar a cara do sujeito, mas eu não tenho cara, eu não tenho moral para falar nada, porque eu abri essa porta. Então, muda aí essa situação, seja um homem de Deus na prática, realmente, não apenas que frequenta uma igreja, né, mas que você realmente tenha valores, né, se você se pareça realmente
com Jesus. E só para completar, para a gente encerrar, né, o programa já passou do horário, você falou assim, né, cuidado com a aparência do mal na rede social. Eu tenho uma campanha contra a rede social, né, então eu digo até a aparência do bem. Cuidado com a aparência do bem, porque eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa falou assim que seguia o casal, eu não sei se era o mais... eu não sei, tá? Então, como eu não entendo muito, mas eu ouvi isso. Então, se eu tiver errado... desconsidera a informação porque não é de uma pessoa que conhece. Mas eu estava falando com uma pessoa e a pessoa falou assim, eu não vejo mal nenhum ver a filha perguntou para a mãe sobre uma influenciadora brasileira que a mãe assistia, né, da igreja. A mulher da igreja, a filha perguntou para a mãe se era um problema e a família, na verdade, eu atendi a família toda e a mãe veio perguntar para mim se era um problema. Ela assistiu os vídeos, ela gostava dos vídeos dessa influenciadora, porque ela fazia umas coisas engraçadas e olha, escuta isso aqui, ó, vendo? Eu não quero ter razão não, eu só quero te fazer pensar, que eu tô falando, cuidado até com a aparência do bem na rede social, porque tem alguma coisa por trás ali que não é verdade. Ela falou assim para mim, não, mas você conhece a fulana de tal, né? Todo mundo sabe de quem eu tô falando, o nome começa com Vir e termina com Gínia, né? Uma influenciadora loirinha, né, que tinha, não sei como é que tá hoje, parece que deu zebra ali, né, o casamento. Olha o que ela falou para mim. Ela falou assim, você acha um problema isso? Porque assim, eu gosto dos vídeos dela porque ela faz umas danças engraçadas e uma coisa que ela tem é a família dela. Não, eu ouvi isso. Eu ouvi. A pessoa falou para mim... eu sei, ela acabou com a família. Não. Ela falou assim para mim, ela teve uma filha, agora tá tendo outra filha. Um filho, não lembro agora. Na época tava tendo o segundo filho. Ela é muito família, é muito família. Sim. Eu falei assim, a gente sabe, eu falei desse jeito. Eu falei assim, eu tenho uma família. Não existe essa história que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Tem dia que é pau. É pau mesmo, é briga, é discussão. Você não tem que engolir sapo, você tem que engolir um javali espinhudo. Você tem ali que ter mais fé do que o capitão de Cafarnaum. Você tem ali que orar, você tem que afastar da presença do mal. A presença do mal é aquela pessoa às vezes, para você não ter problema. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu falei assim, só sabe quem convive. Na igreja você convive com as pessoas. Então, se tá bem, se tá mal, no final do dia eles vão ter que estar bem, ter um culto. É porque é assim. Não é fácil ser casado na igreja. Não é fácil. Ser crente é a coisa mais difícil que tem. Você tá no altar ali. Fácil você ser um derrotado, um separado. Você tem que fazer. Eu falei, então. Louco. Eu falei desse jeito pra pessoa. Eu falei, ser um derrotado. Eu falei, eu não vou ser um recalcado, eu não vou falar mal, eu não conheço, eu não li a respeito, não conheço. Realmente, até hoje eu não conheço da pessoa, né? Aí falou, não, mas porque é uma família, a família é tão bonita, é difícil você ver uma pessoa com família tal. Eu falei, eu não acredito em gente que fica expondo a família e mostrando que é tudo muito bom, é todo mundo muito bonitinho, é tudo muito dá certo, é muito engraçado. Por quê? A pessoa tá ganhando dinheiro com aquilo, e não é assim. Aí agora, um dia eu ouvi até a Mariana pregando, porque tem uma pessoa na rede social tal, fui perguntar, quem que separou? Então, é isso que eu tô falando. Quem que separou que o negócio deu zebra, deu tudo errado e tal? Tá destruindo com a família. Falei assim, tá vendo? E não, agora imagina quanta gente que foi nessa onda que aquilo era família. Peraí, você sabe disso, Murilo? Se por um lado puxou, igual você falou da serpente. A serpente convenceu a mulher dizendo que aquilo ali seria bom. Seria de paladar bom, seria bom para ela ter um entendimento. Ela só descobriu que não era bom depois que o que ela achou que era bom fez mal para ela. Então, quantas pessoas dentro de igreja, crentes, eu estou falando de uma pessoa dentro da nossa igreja e que está aqui, tem conhecimento, tem visão, está em trabalhos, né? Rede, mas isso não é a pessoa, esquece a pessoa, não estou falando da pessoa, estou falando da rede social. Acredita no que você está vivenciando de perto. E a palavra você pode vivenciar de perto. O culto, a gente está num propósito. É igual Neemias. Estamos num grande... Isso aqui é projeto, isso aqui não é virtual, isso aqui é real. É todo dia, é desafio, é foco, é oração, é clamor, é revelação da palavra. É disso e é nisso que a gente precisa estar inserido. Meus queridos, estamos aqui
caminhando para o final. Emendando com o culto. Quase o culto daqui a pouco, daqui a 20 minutos aí no Brasil, o culto do Melhor da Terra, do Eliakim, né? Que você realmente tenha pego esses direcionamentos, né? Porque nós estamos aqui para colaborar, para ajudar, para agregar a sua vida, né? Que você depois mande para mais pessoas, volte, assiste novamente, será postado amanhã no meu canal. E que você realmente, acima de tudo, como nós falamos no domingo, seja um cristão de prática, né? Porque não existe cristão sem prática, né? É a prática, é parecer com o Senhor Jesus. E que você seja essa pessoa que tenha metas claras, que tenha um propósito claro na sua vida, que você invista em Deus, invista na sua saúde, invista no seu intelecto, seja uma pessoa que agrega, que acrescenta a vida das pessoas, que é uma referência para a sua família, como o Anderson falou no comecinho, né? Até uma determinada idade você se espelha em super-heróis, né? Até que você, para os seus filhos, se torna aquele herói, se torna aquele homem de caráter, de credibilidade, aquele homem forte, aquela pessoa que é uma segurança para a sua família, né? Porque quando um homem se posiciona bem, a mulher pode se posicionar corretamente, com equilíbrio, né? Sendo a figura do Espírito Santo nessa casa, esses filhos abençoados, né? E você não viver como muitos aí que vivem aplaudindo a família perfeita do Instagram dos outros, mas que a sua família tenha os seus desafios, tenha as suas situações, mas que seja uma família que tem lá pessoas que estão perseguindo esse crescimento, perseguindo esse dia a dia, porque não existe nada perfeito, perfeito é só Deus, né? E nós estamos aqui caminhando para a estatura do Senhor, a estatura do homem perfeito. Então esse é o nosso desafio diário. Então nós não podemos parar, estamos num grande propósito, num grande projeto, nós não vamos descer, nós não vamos retroceder. Então vamos com força, com fé, com autoridade e crescendo todos os dias. E como o Anderson lembrou no comecinho, esse sábado em todos os nossos templos temos o trabalho dos 300 valentes. Então você, homem, convide amigos, convide pessoas, esteja em um dos nossos templos participando desse trabalho, porque homens de verdade mudam o mundo. Então faça a sua parte em nome de Jesus. Não, tá aqui só na rádio que cortou. Não, parou de transmitir 300. Sim. Então, parou para você estar dentro da igreja. Para você estar na igreja. Parou a transmissão dos 300 valentes para que você esteja dentro da igreja, para ajudar, forçar, empurrar alguns para dentro da igreja, para não acontecer igual aconteceu com os ratos, que ficaram mais bonitos e mais delicados também, né? Tem homem que não pode se acostumar com todos os confortos a que tem acesso. Alguns a gente sempre vai ter que estar com algum desconforto para ver, presenciar e saber, eu estou crescendo, eu não parei de crescer, eu não parei de me desenvolver. Finaliza. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, grande culto. Não tem mais nenhum pastor, certeza que todo mundo já está ali na intercessão do culto, mas os que ficaram, uma boa noite, e não vamos perder a grande reunião do Melhor dessa terra. Aqui presencialmente, né, nos Estados Unidos e aí no Brasil, em cada um dos nossos templos. Deus abençoe, meus queridos. Um abraço. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.